conheci o Ramon Stergman no Teatro da Paz. Isso já é uma coisa auspiciosa, considero. Eu tinha 20 anos e fui até lá me inscrever num festival de música. Eu era originalmente compositor, sou compositor até hoje. E o Ramon também estava lá para inscrever uma música. Isso já dá a dimensão da alma do Ramon, porque ele, além de ser um dos dramaturgos mais importantes da Amazônia, não só pela qualidade dos textos, mas também pela quantidade, pela produção absurda que ele teve em vida, ele também se aventurava em várias outras linguagens, na música, por exemplo, nas artes plásticas e no teatro, principalmente, porque ele exercia muitas funções na cena. Ele fazia figurino, fazia cenografia, era um excelente ator e o dramaturgo que deve ser a marca registrada dele, que deve permanecer para as gerações futuras. Então nós nos conhecemos nesse dia e conversamos lá, eu e mais uns 2 colegas que estavam comigo, e coincidentemente ele estava trabalhando num órgão, num organismo de atendimento a ex-rancenianos, na Sacramento, que é o bairro onde eu nasci e me criei, e onde eu comecei a fazer as artes que eu desenvolvi depois, desde criança. E o Ramon nos convidou para participarmos do grupo de teatro dele, que ele estava tentando implantar na Sacramento. Eu fui, aceitei o convite, me apresentei a ele lá na Casa Andréa e ele me incluiu no grupo. E aí ele estava tentando organizar a montagem de um espetáculo chamado Os Gatos. E nós conseguimos o palco, o teatrinho do Colégio Catarina Labourré, que até hoje existe na Sacramento. Esse era o ano de 1973. E ele já vinha trazendo consigo o nome de um grupo que chamava Grupo de Teatro Amador de Belém. E nós fomos trabalhar, fizemos Os Gatos e depois fizemos vários outros espetáculos. E eu cheguei no dia do primeiro ensaio achando que ia ser o melhor ator do Brasil. Aí me apresentei para o Ramon disse, não, tu vai ser o contra-regra. Foi uma decepção, mas também foi uma aula. A primeira aula de teatro que eu tive, seja humilde. E aí eu fui ser o contra-regra. Aí a minha estreia como contra-regra nos Gatos foi um fracasso, um fiasco total, porque eu precisava produzir uma fumaça no final para um texto que o Ramon dava para finalizar a peça. E eu, por orientação dele, peguei uma cuia, joguei a pólvora dos foguetinhos na cuia e riscava lá. Fiz os testes, tudo bem. Na hora do espetáculo, o Ramon dizendo o texto e esperando a fumaça aparecer, e eu acendendo fósforo e jogando na cuia, e nada da fumaça aparecer, porque a pólvora simplesmente tinha esfriado. E aí foi preciso vários fósforos para a pólvora aquecer e a fumaça finalmente aparecer, atrasada, mas a tempo de encerrar o espetáculo. Na segunda montagem, que foi o Caolho e os Cegos, do Grutab, que era o Grupo de Teatro Amador de Belém, ele me promoveu para ator. Daí eu comecei a desenvolver uma carreira que me levou a conhecer praticamente tudo de teatro, porque o Ramon, para mim, é exatamente isso, um mestre. Ele foi, para mim, não sei se para vocês, não sei como vocês veem isso, mas eu não canso de repetir, tenho repetido isso a minha vida toda, a minha carreira toda, toda entrevista que eu dou, toda oportunidade que eu tenho de dizer, eu digo, o Ramon foi o meu primeiro grande mestre de teatro. E ele era uma pessoa tão dadivosa, uma pessoa tão magnânima, tinha um coração tão aberto, uma compreensão tão completa do ser humano, a despeito dos muitos defeitos que todos nós temos, e ele também tinha. Ele era tão
dedicado às pessoas com as quais ele trabalhava, que ele me ensinou completamente tudo o que ele sabia de teatro. De ator, eu comecei a escrever textos, e aí ele foi lendo esses textos, e quando foi em 1980, ele disse: vou montar um texto seu, e montou um texto chamado Leva Longe. Então, o Ramon foi o primeiro diretor que se interessou pela minha dramaturgia. E hoje está publicada no site da UFPA, junto com as obras do Ramon. Tem lá os livros do Ramon, e tem um livro meu, 8 textos que eu produzi ao longo dos anos. 8 dos textos que eu produzi. Então, o Ramon era isso. Além de ser um excelente artista, um artista de ponta em tudo que ele fazia, ele era essa pessoa que, inclusive, fez passar pelos grupos que ele dirigiu muitas pessoas, preparou muita gente. E quando a pessoa diz isso, eu vi isso acontecer várias vezes, inclusive comigo mesmo, quando ele via que a pessoa estava preparada e que se abriam novas oportunidades na carreira dessa pessoa, ele dizia simplesmente vai. Liberava a pessoa para ir para outro grupo, para fazer outras coisas. Nós começamos esse trabalho em 1973. Quando foi em 1976, nós chegamos à conclusão juntos de que grupo de teatro amador já não se adaptava para nós, porque nós já estávamos saindo da Sacramento, indo nos apresentar no centro da cidade de Belém, e isso já não nos permitia mais nos autodenominarmos de amadores. Nós resolvemos eliminar isso e resolvemos criar um outro grupo, e, por ideia minha, passou a se chamar Grupo Maromba. Nesse ano de 1976, nós começamos a trabalhar com a marca Maromba, que é um grupo que no ano que vem completa 50 anos de idade. Então, o Ramon é isso. Deixou esse legado imenso de bondade, de pessoa humana, de artista, sobretudo de dramaturgo, porque é o que fica registrado do teatro, é a dramaturgia. É só o que nós temos. O teatro é uma arte muito efêmera, e o Ramon deixou, felizmente, uma vasta obra que está já registrada, está na internet, pode ser acessada por qualquer pessoa, qualquer interessado, qualquer artista que queira se debruçar sobre o trabalho dele, está lá. Então, o Ramon deixou muita coisa na memória do que ele fez, nessa parte efêmera do teatro, as interpretações dele, os personagens que ele levou para a cena, os figurinos. Ele era maravilhoso fazendo figurino, as cenografias. Se tornou esse mestre para mim, eu nunca esqueço, e uma relação da qual eu não abro mão, e com certeza mestre de muitas outras pessoas que se espalharam pelo mundo. Tem gente até em Paris trabalhando lá, e deixou esse legado maravilhoso da dramaturgia que pode ser acessada a qualquer tempo. Eu vejo assim: quando as pessoas decidem retroagir no tempo, se encontrar, se reconhecer, se rever, em nome de um exemplo de vida como o do Ramon, a gente só tem que celebrar, né, gente? Eu estou aqui me lembrando dele. Nos lembramos que hoje é dia 23 de novembro de 2025, exatos 17 anos da morte dele. Isso foi uma coincidência, ele morreu exatamente num domingo. E eu quero registrar que esse encontro e essas iniciativas nos conduzem àquilo que a gente mais talvez necessite em termos da cultura brasileira, que é não perder a memória. A memória é fundamental, ela é necessária e precisa estar sempre sendo revivida, para nos garantir que a gente possa ter um presente sólido, um presente fluido também, que nos conduza a novas ousadias, a novas alternativas e a novos trabalhos. Então, eu queria agradecer essa reunião, esse encontro, essa vinda de todos vocês aqui para celebrar o nome do Ramon,
e dizer que é só através dessas iniciativas que nós podemos ter, afinal, algum dia, o reconhecimento que o Ramon precisa ter como artista, como pessoa e como amazônida que se interessou sobretudo pelas periferias, que escreveu muito sobre o sofrimento do seu povo, sobre o drama do seu povo, que nos deixou também uma imensa alegria. E embora a gente esteja aqui até mesmo chorando um pouco por ele não estar mais conosco, mas eu quero que a minha presença aqui se transforme num manifesto de alegria, de contentamento por saber que ele existiu e que eu pude, com a graça de Deus, privar da companhia dele e gozar dos ensinamentos que ele tinha para dar para todos nós. Nas plantas cabem dentro do meu enveredo pula ribeira.